We are going to start the second part with Annie Muniz. Annie kindly agreed to share her story here today. She works at SDG Group as a data scientist, and she will talk about R, machine learning and business intelligence. Olá, bom dia. Primeiro, vou falar em português. Há aqui um problema de comunicação, por isso eu prefiro que seja em português. Há poucas pessoas aqui que não falam em português, certo? Okay. I'm sorry. I'm sorry, but I don't speak English. Okay. But I have slides in English. It's okay? Okay. These words and English words are the same. Machine learning means the same in both languages. Alguém pode explicar? Machine learning significa o mesmo nas duas línguas, mas Pois. nós dizemos os dois a mesma. Sim, mais ou menos, mas eu como sou brasileira, no Brasil nós traduzimos tudo e por isso pra gente nós chamamos mesmo aprendizado automático. Para mim é aprendizagem automática. Ok, pronto, vamos começar. Eu estou a trabalhar, eu tenho formação na área de estatística e, no entanto, atualmente sou consultora na área de Business Intelligence. Eu, quando fui trabalhar para a área de Business Intelligence, me apanhei um bocado a pensar, ok, tudo que eu estudei em estatística vai ficar para o lado, e eu gostava muito e fiquei um bocado a pensar o que é que ia fazer agora. No entanto, fui descobrindo com o passar do tempo que há necessidade muito grande de cada vez mais aplicar conceitos estatísticos e técnicas estatísticas em todas as áreas. E comecei a perceber que, afinal, se nós aplicássemos conceitos estatísticos que eu já conhecia, poderia acrescentar algum valor que fosse na área de BI, e estamos a tentar investigar e a fazer conexões e a tentar trabalhar de maneira a conseguir chegar lá. Temos já algumas coisas descobertas ainda está em trabalho, mas pronto, vou trazer para vocês hoje um bocado do que eu tenho conseguido fazer com Machine Learning via R, com o Qlik. Qlik é o software que eu trabalho. A Qlik tem dois softwares, que é o QlikView e o QlikSense, e eu estou a trabalhar nesse momento maioritariamente com o QlikSense para poder conseguir fazer a conexão com R. Eu conheço o Qlik, conheço o R, não domino ainda a conexão, por isso há sim alguns problemas que aparecem, mas estamos a tentar resolver isso e vou trazer um bocado para vocês do que eu tenho tentado a fazer. Já agora, é um conceito inicial, não sei se todos aqui conhecem, mas pronto. A ideia do BI é, há tantos dados hoje em dia, e o que acontece é que, na verdade, dados, simplesmente como dados, não trazem informação nenhuma. Não trazem informação para mim, que trabalho na área da estatística, principalmente para quem não trabalha na área de dados, não é? As empresas hoje em dia precisam, a todo tempo, analisar e decidir de maneira super rápida, decidir de maneira eficiente, e para isso precisam apoiar-se em dados, mas dados de maneira que sejam informativos e que possam apoiar de verdade uma decisão importante para a empresa. A nossa ideia é pegar nos dados, falando assim dessa maneira mais vulgar, é pegar nos dados, transformar os dados, colocar eles prontos, de maneira que as pessoas possam olhar para aquilo rapidamente e pensar, ok, há aqui um padrão, há aqui oscilações, há aqui tendência, e o nosso trabalho é esse. É um bocado mais complicado, porque quando nós fazemos uma análise exploratória, quando nós fazemos relatórios estatísticos, nós podemos pegar nos dados, olhar para ele e pensar, ok, esse modelo é melhor, vou tirar esses outros lares, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando nós trabalhamos com BI, isso deixa de acontecer, porque há reloads todos os dias, há refresh, entram dados todos os dias que eu já não estou lá todos os dias, não é? Ou seja, eu faço uma aplicação e a aplicação fica pronta, e todos os dias entram dados que eu já não domino, eu já não posso olhar para os dados e perceber o que é que está bom ali, o que é que não está. Ou seja, eu tenho que conseguir otimizar e criar visualizações que estejam prontas para receber todos os tipos de dados, todos os dias, para serem alimentadas e ainda assim terem uma boa visualização e apoiarem uma decisão. Essa é a parte mais complicada, porque eu não adivinho o que vem pela frente, mas pronto, nós tentamos fazer isso. Essa é a ideia mais ou menos do BI, que é transformar dados em informação relevante para pessoas que não tenham tanta abertura para perceber o que é que se passa a nível de dados, mas que consiga olhar para gráficos, para visualizações e consiga perceber de maneira rápida para poder tomar uma decisão em qualquer área que seja de negócio. Exemplos disso, nós estamos a trabalhar e estamos a tentar implementar Machine Learning na nossa área. Eu estou a trabalhar maioritariamente com o setor farmacêutico e com o setor hoteleiro. Tenho descoberto já alguns métodos para fazer isso, mas estamos a trabalhar maioritariamente tentando fazer sales forecast, ou seja, estamos a tentar fazer previsões de vendas, isso para qualquer setor.
Nós podemos fazer previsões de venda simples, como alguns aqui aprenderam, regressões lineares, usando time series ou qualquer outro tipo de método, mas estamos a tentar fazer isso de maneira mais complexa, porque hoje em dia cada vez mais há fatores aleatórios e hoje em dia cada vez mais nós não conseguimos controlar as coisas. Nós temos tantas informações, tanta tecnologia, mas há muitos fatores que passam fora do nosso controle. E usando redes neurais talvez seja mais fácil, ou então vetores dinâmicos, seja mais fácil tentar chegar lá. Para isso, eu preciso sim usar o R, e o ClickView não me permite fazer análises complexas de estatística, por isso eu preciso mesmo de uma conexão que me consiga trazer esse tipo de dados. Pois, outro exemplo tem a ver com as reservas. Muitas pessoas, para fazerem revenue, para poderem calcular qual é o preço hoje, qual é o preço amanhã, qual é o preço agora de um quarto, por exemplo, tem que se apoiar em imensos dados, mas não só dados históricos, como dados do momento, né? Porque um hotel na frente, afinal, baixou o preço, então é hora de nós subirmos, é hora de nós baixarmos. E eles também trabalham em cima de modelos estatísticos, e para isso também o Machine Learning ajuda muito. Outro exemplo também são os processos industriais, ou seja, isso a nível de produção. Quando é que uma máquina vai parar, quando é que há interrupções, porque se nós conseguimos construir modelos que podem prever esses tipos de interrupções, fica mais fácil, porque assim nós já programamos, né? Evitamos ter recursos à espera que a máquina afinal volte a funcionar, evitamos defeitos, evitamos custos à toa, e a ideia é conseguir modelar todo o processo, seja de que área que for, mas a nível de produção, a ideia é conseguir modelar para que nós consigamos prever e, claro, como sempre, né, diminuir os custos. Também estamos a falar, às vezes, de gestão de estoques. Isso porque compro muito, compro pouco, estou habituada a vender X nesse mês, mas vou comprar só X, pode haver oscilações. Ou seja, a ideia é ir modelando ao longo do tempo como é que anda o meu estoque, para poder fazer o quê? Para poder prever e tentar, mais uma vez, minimizar os custos. Outra área também, isso também eu tenho tentado trabalhar, que é na área farmacêutica, que é uma área muito específica, porque além de olhar para dados para trás, além de perceber quais são as tendências do mercado, há aqui um fator que tem a ver com as patentes, com os genéricos. Os fármacos, quando são lançados, têm a venda a crescer. Depois, quando tendem a chegar na altura da patente, que é mais ou menos 10 anos, tendem a caem um bocado, depois fica um bocado mais constante, mas isso tudo depende especificamente de qual é a área terapêutica, depende de qual é o tipo de fármaco, depende se é coparticipado com o governo ou não, depende de imensos fatores, e isso tudo tem que entrar no modelo. E tem que entrar de que maneira? Tem que entrar de alguma maneira que consiga trazer alguma consistência na previsão que nós fazemos. Isso também é um bocado complicado, isso também tem que haver análise estatística um bocado mais complexa, e mais uma vez voltamos para o R. E hoje eu vou falar sobre segmentação de clientes. Isso foi um exemplo de uma aplicação que eu construí. A aplicação não é voltada para segmentação de clientes, como eu já falei, eu estou a trabalhar no BI, por isso o nosso objetivo é fazer BI e não é fazer segmentação de clientes, não é trazer nada de complexo, mas é um valor que é acrescentado e nós gostamos muito do resultado. Vou já explicar mais na frente como é que foi feito. A nível tecnológico, está aqui em inglês a misturar, não nem assim falar. A nível tecnológico, estamos a usar o RServe, que permite a ligação com qualquer outro tipo de ferramenta. O Tableau, para quem já conhece, já tem o R integrado, já tem input de R dentro do Tableau, por isso é mais fácil. Nós, mais uma vez, em Click não temos nada disso. Estamos a usar o RServe, uma extensão que foi criada recentemente. Ainda está em versão alfa, por isso eu não tenho a quem recorrer. Eu ando procurando no escritório, quem me pode ajudar com isso? Não. Encontrei o Sagir, que me ajuda com o R, me ajuda. Eu chego lá, eu não consigo falar inglês, então eu digo: Hey Sagir, I have a big problem today. Ele, sei. Eu, ok. Depois, claro, né, 5 minutos viram 20 minutos, porque é o tempo que eu demoro para explicar o problema que eu tenho. Todos os dias eu tenho problemas novos. Consegui recentemente ter contato com quem criou a extensão, que é um sueco. E como... É um sueco, claro. Mas ali eu tenho o Google Translate e aquilo funciona. Mas eu tenho muitas coisas para fazer e a menor preocupação dele é como eu vou usar o Click com R. Comuniquei alguns problemas que estamos a ter e, no entanto, ele disse assim: ok, nós conhecemos os problemas. Eu, ok, é da parte deles, não é do meu lado. Então ele disse que, ok, conhecem os problemas, realmente é um problema, mas estão a trabalhar para que isso passe pelo menos para a versão beta. Mas, no entanto,
com o que já temos nesse momento, já é possível fazer alguns métodos. Eu ando a ter alguns problemas com forecast, dependendo do tipo de dados que nós temos, mas já é possível chegar lá, ainda bem. Como é que isso é feito? Isso é uma extensão, isso está feito nesse momento em C#. Estamos a trabalhar com os nossos engenheiros informáticos da nossa empresa, ver se eles conseguem mudar ali alguma coisa na extensão para poder ver se, ok, temos o click, temos o R, temos aqui a extensão que é feita em C#, usa o R server. Estamos a trabalhar aí por todo lado para tentar perceber onde é que está o problema. Estamos a encontrar. Ainda não chegamos lá, ok. E como é que isso está feito nesse momento? Aquilo ali é o nosso editor do Click, que é o software de BI. Esse é o nosso editor e nós, através daquela função, que é o RScript eval, nós colocamos ali dentro o script do R e isso o que faz em tempo real é manda os dados para o R, calcula, volta para trás e me dá os dados. O grande problema aqui, eu não sei se ainda... My big problem não é usar o R. Como é que isso poderia ser feito? Nós poderíamos, normalmente, abrir o R, colocar lá todos os dados que nós temos, fazíamos cálculos, fazíamos previsões, salvávamos, usávamos esses dados como input no clique, abríamos a aplicação de BI, estávamos a andar para um lado e para o outro, a fazer filtros, ok. O problema é que em estatística, né, nós sabemos que todos os dados são feitos na amostra que nós temos, isso é, todas as contas, ou seja, eu se tenho uma amostra dimensão 1000 e faço umas previsões, está ali feito. Eu se daqui a bocado já não quero aquela amostra toda, mas só quero a metade, eu não posso cortar as previsões, eu não posso dizer, olha, só vou olhar para a metade das previsões. Não, todos os modelos têm que ser recalculados. E por isso é que tem que ser feito em tempo real. Por quê? Porque nos softwares de BI o que nós temos nós temos lá a base de dados toda exposta e filtros. Nós temos filtro, por exemplo, por país, por idade, por nome, por mês. E basta o utilizador chegar lá e falar assim, afinal já não quero ver tudo, quero ver só os homens. Faz um clique nos homens e a minha base de dados é automaticamente toda reduzida. É um bocado a ideia do cubo que algumas pessoas usam. A minha base de dados é toda reduzida nesse momento. A partir do momento que a base de dados é reduzida, tudo que seja modelo estatístico tem que ser recalculado. Ou seja, não há maneira de eu ter um input de dados pré-calculados, de previsões pré-calculadas, porque eu tenho que fazer tudo isso em momento de interação com o utilizador. Por isso, esse é o problema, que é a necessidade de ser tudo recalculado em tempo real. Porque a versatilidade dos softwares de BI está justamente nisso, em a gente poder fazer filtros para um lado, filtros para o outro e tentando perceber como é que os dados estão. Pronto. Por isso a necessidade de ter uma conexão que pega nos dados, o utilizador faz um filtro, ok, pegamos os dados, enviamos para o R, voltamos a calcular e trazemos para cá. Como vocês podem imaginar, eu perco um bocado o controle de outliers, eu perco um bocado o controle do que é que está ali em causa, a ser analisado. Por isso, tem que dar a volta, construindo 8 modelos diferentes, 10 modelos diferentes, calculando o menor erro entre eles e, no final, exibindo só o melhor modelo. Mas ainda assim eu perco um bocado o controle daquilo, porque eu não estou na hora, eu não sei o que a pessoa está fazendo, né? As pessoas põem-se a fazer filtros e põem-se a reduzir a base de dados de uma maneira que, às vezes, nem se consegue prever mais nada ali, mas eu tenho que ter alguma coisa no output. Por isso fica torna um bocado complicada a nossa vida. E agora, um exemplo mesmo prático, como eu estava a falar, ou seja, esse exemplo aqui aplicou-se numa rede de hotéis, são mais ou menos 15 hotéis aqui em Portugal, dessa mesma rede. A nossa ideia era fazer principalmente BI em cima dessa rede de hotéis, claro, em cima de dados de clientes e dados de reservas. Depois a ideia foi tentar segmentar os clientes, ou seja, tentar agrupar os clientes de maneira a fazer marketing direto, ou seja, tentar perceber quais os clientes são mais parecidos entre si, para que quando eu vá fazer algum evento e preciso promover o evento, por que é que eu vou estar a mandar um convite de um evento para as mulheres se um evento tem mais a ver com os homens? Não é tão simples quanto isso, porque não é só mulheres e homens, mas tentar agrupar as pessoas mais parecidas possíveis para tentar fazer o marketing direto a essas pessoas. Também, outra coisa que estamos a usar aqui seria, chega um novo cliente. Claro que um cliente novo, na maioria das vezes, chega com uma reserva. Mas esse cliente parece com qual grupo que nós já temos? Olha, parece com o grupo A. Então vamos tentar perceber quanto é que o grupo A costuma gastar. Vamos tentar perceber se o grupo A costuma usar spa, porque assim oferecemos o spa para o cliente. Ou seja, a ideia é tentar encaixar o novo cliente num grupo já existente, de acordo com as características do cliente, para tentar perceber de que maneira posso agir com ele e tentar otimizar o lucro. Mais uma vez estamos a falar do lucro. Ok, pronto. O que é que nós temos nesse exemplo? Temos clientes de todo o mundo, temos
temos mais características deles, mas o que eu estou usando nesse modelo nesse momento é a idade, o gênero, a nacionalidade e as suas despesas, ou seja, o seu histórico de gastos no hotel. Claro que o nome não é uma variável diferenciadora, né? Porque cada um tem o seu nome. Aqui em Portugal não, né? As pessoas têm nomes um bocado parecidos. Mas é verdade. Mas em princípio, pronto. O nome é o que diferencia cada pessoa. É a nossa primary key, deveria ser. Ok, pronto. Aqui estão os dois tópicos que eu tive a falar agora, que é chegando um novo cliente, em que grupo ele se encaixa? E aqui é o segundo tópico, que é vamos fazer marketing direto. A técnica usada, agora finalmente vamos falar de Machine Learning, um pedaço, ainda só um bocado. Dentro da Machine Learning nós temos as aprendizagens supervisionadas e as aprendizagens não supervisionadas. Também temos uma que são as semi-supervisionadas, mas não vamos entrar aí. Na maioria dos casos, são técnicas sobre aprendizagem supervisionada, que basicamente é ter um conjunto de treino, é ter um output daquilo e de acordo com o output tentar perceber como é que funciona as novas pessoas que entram, as novas observações. E a não supervisionada é aquela que eu não tenho um output e preciso saber o que é que vou fazer. Ou seja, tenho que ensinar ao computador sem perceber o que é que já aconteceu anteriormente. Dentro dela, nós temos grupos de segmentação, que eu vou falar que é da análise classificatória, ou análise de cluster, para quem gosta de misturar o português com o inglês, análise de cluster. Foi como eu aprendi. E a ideia é, nós não temos um padrão, e pronto. A análise classificatória, basicamente, de maneira muito simples, pega nas pessoas todas e diz, ok, vamos separar as pessoas de maneira mais parecidas possíveis. Um exemplo disso mais simples ainda é, por exemplo, o exemplo de coordenadas geográficas. Eu tenho o eixo X e tenho o eixo Y, estou ali a dispor estados, por exemplo. Aqui não são estados, conselhos. A dispor conselhos de acordo com essa coordenada X e Y. Obviamente, nós olhamos para um gráfico e vimos que esses aqui estão mais perto e esses daqui estão mais perto e agrupamos em 3 grupos diferentes, por exemplo. Nesse caso, a variável em causa é a coordenada X e a coordenada Y. Por isso, nós vamos agrupar de acordo com a variável X e com a variável Y. E acaba por ser um agrupamento geográfico. Mas quando nós temos pessoas, por exemplo, que temos o sexo feminino ou masculino, temos idade, temos despesas, temos, por exemplo, a classe social, imensos fatores, nós não conseguimos olhar, colocar num gráfico X e Y e dizer, esses são mais parecidos. Pronto, isso não existe. E esses são os problemas da vida real, né? Nós não andamos a agrupar mapas, isso já tem lá no Google Maps, não precisamos dizer o que está mais perto do que. Mas a ideia é que, mais simplificada é isso, né? A análise classificatória é classificar em grupos parecidos, onde dentro de um grupo eles sejam o mais parecidos possíveis e esses mais parecidos possíveis são o mais diferentes possíveis dos que estão em outros grupos. A ideia é padronizar isso. E quando nós fazemos essa padronização, essa é a aprendizagem automática que vamos informar ao computador. Ou seja, o algoritmo separa em grupos e ele próprio diz que ensina. Daí a aprendizagem automática ensina ao computador que esse é o padrão que ele vai ter que aprender a ler quando vierem novas pessoas, novas observações, seja como for. Nesse caso, eu usei uma técnica, mas trouxe aqui as duas, porque a outra é um bocado mais simples. Para quem já conhece, nós falamos muito sobre o K-means, ou K-means, ou K-médias, pronto, ou K-médias, melhor assim. O K-means, ele o que faz o mais básico que eu disse, o exemplo geográfico, por exemplo, ele pega em dados variáveis quantitativas, ou seja, números, né? Pega em dados e separa de acordo com a distância euclidiana. Pronto, a distância euclidiana é um bocado do que eu falei, do X, do Y, o que é que está mais próximo, o que é que está mais separado. Só que depois, claro, nós temos problemas que são pessoas, ou... Sim, pessoas são problemas, mas não é isso. Nós temos problemas que têm muitas variáveis, e não só variáveis quantitativas, temos também variáveis qualitativas, e o que é que fazemos com isso tudo? Existe um conceito em estatística que é o conceito de distância, de similaridade, proximidade, similaridade, que é basicamente o quão distante eu estou daquela observação. E o distante aqui não é geográfico, é o quão diferente eu sou daquela outra observação. E a ideia é arranjar uma medida que quantifique a distância entre uma observação e outra. Basicamente, quantificar quão distante está o hóspede A do hóspede B, baseado em todas as características que nós temos disponíveis.
temos o coeficiente de Gauer, que ele pega numa observação com diferentes variáveis, com diferentes tipos de variáveis qualitativas, quantitativas, binárias, seja como for, fatores, e consegue fazer ali umas contas que diga exatamente qual é o valor da distância entre ele e um outro indivíduo. Pronto. E a ideia depois disso é pegar nesses valores de distância e então construir uma matriz de distância para depois ter um número que possa agrupar o que está mais perto e o que está mais longe e fazer os grupos diferentes. Pronto. Eu, para usar o coeficiente de Gauss, já não uso o K-means, porque o K-means usa a distância euclidiana, que é aquela mais fácil. Tenho que usar o K-medoides, que basicamente é a mesma coisa. Separa as pessoas consoante uma distância dada, e nesse caso a distância dada é a distância dada pela medida do coeficiente de Gauss. A implementação. Pronto. Eu tenho aqui... esses são os scripts que nós temos mesmo no clique. E ele faz, pronto, aqui no meio, em roxo, é a parte do script em R. Pronto, basicamente usamos uma biblioteca, que é a biblioteca cluster, e pronto, basicamente o que fazemos, tem ali uma data de funções, posso disponibilizar depois. Eu simplifiquei ao máximo a maneira de fazer isso em R, porque como eu tenho problema da conexão que vai para o clique, eu não sei o que é que chega lá, anda ali um bocado trocada, então eu simplifiquei o máximo possível, que é para tentar não haver problemas. Mas eu em R, por exemplo, quando faço esses scripts e vou confirmar os valores, geralmente faço ele mais detalhadamente, vou olhando passo a passo para poder perceber o que é que se está a fazer. Mas basicamente é o que eu estive a falar agora, ou seja, pegamos uma matriz de dados, construímos um data frame em cima daquilo, fazemos as transformações que são necessárias. No caso, estou a transformar ali a nacionalidade num fator, estou a transformar um sexo num fator, ou seja, estão ali os argumentos, e aqui são as dimensões, as variáveis que eu estou a enviar para lá. Por isso é um fator, isso é um fator. Depois ali já não é fator, são numéricos, são quantitativos, já é o que nós precisamos. Depois calculamos a distância, ou seja, com a métrica de Gauer. Depois o algoritmo faz todo o trabalho e nós finalmente temos o número do cluster, ou seja, que cluster que ele está alocado. E claro, nós decidimos inicialmente se vamos alocar em um cluster, 2, 3, 4, seja como for. Depois, a maneira mais fácil é, como eu falei, que é com K-means. Pronto, esse é super básico. Basicamente, pegamos nos dados, construímos um data frame em cima daquilo, colocamos lá as variáveis que nós queremos separar, as variáveis de separação, né? No caso, as variáveis que distanciam uma medida da outra. E pronto, e ela faz tudo sozinho também. Temos que dizer inicialmente, ainda bem, já tenho tanta coisa para fazer, se ainda tivesse que fazer isso. Inicialmente, nós dizemos quantos clusters nós queremos, claro. Dentro da análise classificatória há métodos hierárquicos e métodos não hierárquicos. Alguns métodos começam agrupando, nós não dizemos inicialmente, queremos agrupar em 2 grupos, em 3 ou em 4. Ele é que faz, o algoritmo faz aquilo tudo e nos diz que é melhor agrupar assim ou assim, de outra maneira. Mas esse, como é um método não hierárquico, não faz isso. Nós temos mesmo que dizer explicitamente a partida em quantos grupos diferentes nós queremos separar. Pronto. Ali no caso fiz até um exemplo que tinha ali aqueles mesmos dados, mas só usei duas variáveis, que seria a idade e a receita total já gasta no hotel. Pronto, e pedi para agrupar em 4 grupos diferentes. E como podem ver, como são só duas, ou seja, como estamos a falar só do eixo X e do eixo Y, ele tende a agrupar de acordo com a distância que existe nos pontos. Depois, o resultado. Queria mostrar para vocês, mas vou mostrar mesmo dentro do próprio software, porque assim tem interação e fica mais fácil. Pronto. O que nós temos aqui são... Ai, não consigo passar para ali. Alguém de informática. Eu não consigo ajudar. Quero passar isso para lá. Só com um ecrã e outros. Pois é. Aí arrastar. Faz duplo ecrã, certo? Ai, porque ela está duplo ecrã. Duplo ecrã, certo? Eu não sei. Agarra. Ok. Pois. Pronto, basicamente esse é o front-end da aplicação que eu construí. Claro que aqui os dados estão todos trocados, não é? Não ia trazer aqui os dados dos hóspedes para vocês. Está bem isso? Conseguem me ouvir? Sim? Ok. Pronto. Basicamente, eu aqui o que fiz foi, mandei para lá todos os dados, como mostrei no script. O script é exatamente aquele script inicial que agrupa consoante a distância de Gauer, a métrica de Gauer. Pronto. E a ideia aqui nós recomendamos, ou seja, o algoritmo recomenda o uso de 2 clusters. Isso por quê? Porque eu pedi para eles fazerem de 1 a 10 clusters diferentes e perceber onde é que tem o menor erro. Pronto, eles acharam que o menor erro encontra-se quando nós agrupamos em 2 clusters diferentes. No entanto, há sempre a possibilidade do utilizador vir aqui e dizer, olha, afinal, quero fazer
Quero dividir em 4 grupos, isso porque tenho a disponibilidade de fazer 4 festas diferentes, por exemplo, e quero separar em 4 grupos mais parecidos possíveis, de maneira a otimizar isso. Ok, pronto. Ele pode sempre vir aqui e dizer quantos ele quer fazer. E a ideia aqui embaixo é tentar perceber mais ou menos como é que os clusters ficam agrupados, ou seja, tentar perceber como é que eu posso separar as pessoas, para fazer um marketing direto mesmo depois. Por exemplo, eu aqui separando em 2 clusters como eles recomendam, aí... Separando em 2 clusters, por exemplo, aqui embaixo nós podemos ver que o cluster número 1 tem 100% de homens. Não quer dizer que o algoritmo separa entre homens e mulheres. O algoritmo separa consoante... Ele dá mais valor às variáveis que têm maior diferença naquela base de dados. Ou seja, se eu tenho uma base de dados onde geralmente há muitos homens, mas há uma grande diferença de idade, provavelmente ele vai tender a separar mais pela idade. Mas quando há assim, uma mistura... Ele calcula e realmente faz o que... Ou seja, dá ponderações iguais para as variáveis todas. Nesse caso, parece-me que há aqui uma discrepância muito grande entre homens e mulheres nos grupos e por isso pareceu bem ao algoritmo separar por homens... Não separar por homens e mulheres, mas nesse caso foi o que aconteceu. Depois, podemos ver que, pronto, no cluster 1 tem 65% do total. Temos ali 391 hóspedes. Em média, gastam 372 euros e andam com a idade mais ou menos média nos 49 anos e 38% são portugueses. Se vamos para o cluster 2, claro, o resto é mulher. Pois é exatamente isso que aconteceu. No cluster 1, a idade mais ou menos anda à volta dos 49 anos. E no cluster 2, a idade anda à volta dos 46. Ou seja, não há muita discrepância entre a idade. Por isso é que o algoritmo não separou tanto pela idade, porque nesse caso as idades são mais ou menos parecidas. Pronto. Depois o grande problema é que o utilizador vem aqui, claro, e diz assim, afinal já não quero ver isso, quero ver só nesse hotel. Pronto. E a ideia é poder ver esse tipo de interação e dizer, olha, afinal, quero ver esses 3 hotéis. Pronto. Isso por quê? Porque se calhar é uma festa voltada só para um distrito e por isso... Distrito? Conselho? Uma região. É uma festa voltada só para algum lado e por isso não vale a pena pensar em todos os outros hotéis e por que não fazer isso? Até porque depois há hotéis que são business, há hotéis que são mais para lazer. Pronto, a ideia é tentar segmentar isso e fazer um rastreamento o melhor possível para poder ter eficiência, né? Em todas as estratégias. Depois, claro, tem aqui mais ou menos a ideia da formação dos grupos. Eu aqui, claro, só posso fazer isso em 2D, por isso tive que escolher 2 variáveis para poder representar isso. Repararam que anteriormente, quando nós separamos os grupos com apenas 2 variáveis, estavam realmente azuis, verdes, amarelos, cluster 1, 2, 3. Porque a única coisa que fazia a diferença eram só as 2 variáveis. Nesse caso, como há mais variáveis, quando nós vamos representar em 2 dimensões, pode não ser tão explícito a divisão de grupos, porque tem ali mais variáveis a fazer aquela divisão. Pronto, por isso aqui nesse caso, dividido em 2 clusters, essa é mais ou menos a divisão. Temos aqui 89 no cluster 1. Isto não está bem. Isto não está bem porque nós temos mais... não, está bem sim. Temos os outros hotéis. Eu tinha base de dados com mais ou menos 600 clientes. Estava a ver agora onde é que foram parar os outros clientes. Se calhar saíram, não, mas não, estão aqui. São só 3 hotéis agora, por isso não temos esses clientes. Pronto. O objetivo principal dessa aplicação era simplesmente representar dados. Era simplesmente que as pessoas viessem, por exemplo. É mesmo na segmentação. Viessem aqui, ok, vamos tentar perceber como é que são os nossos clientes, vamos ver onde é que eles estão localizados, vamos ver mais ou menos qual é a média de idade, vamos ver todos os clientes que afinal são homens. Ok, pronto, esse era o nosso objetivo. Nosso objetivo não, né? Esse era o objetivo do cliente. O meu objetivo era fazer muita coisa aqui. Ok. Mas depois nós tentamos usar essa aplicação para tentar implementar tudo isso que estamos a investigar e a maneira que fizemos foi acrescentar aqui a segmentação e a verdade é que eu usei muito pouco do R, até tive a comentar isso com o André, eu até falei assim, eu vou lá falar do R, mas eu quase não usei o R, mas eu usei muito pouco e consegui ter um grande impacto no que eu estava a construir, ou seja, eu peguei no mínimo do potencial que o R tem, usei ferramentas simples, usei técnicas simples e consegui acrescentar um grande valor numa aplicação de BI, mesmo na altura, os clientes quando viram isso, isso é espetacular, eu nunca vi isso. Por quê? Porque eles compraram uma aplicação de BI e afinal vem como bônus uma segmentação de clientes que permite a eles talvez otimizar estratégias, diminuir custos. E agora, se nós formos trabalhar ainda mais com todo o potencial do R, não é? Conseguimos fazer coisas gigantescas.
eu sou limitada, porque sou limitada não, eu estou limitada. Eu não sou limitada. Eu estou limitada nesse momento porque eu tenho que trabalhar com o Click, que é o nosso software, e só posso fazer isso que eu tenho feito agora. Todos nós que estamos aqui, cada um trabalha numa área diferente, e possivelmente podemos pegar em diferentes momentos, diferentes partes do R, e podemos fazer coisas brutais por aí afora. Alguém tem alguma questão técnica de existência, alguma coisa? Os dois técnicos. Ai. Portanto, eu queria saber, aquele script que tu mostraste, Zé, onde tu colocavas como parâmetro o número de clusters. Sim. Portanto, tu nunca defines o número de clusters, não é? Que vais sempre experimentando e aumentando aqui. Não, então, mais ou menos, ou seja, esse script aqui ele é geral. Ou seja, eu aqui nesse caso, pronto, é obrigado. Quando nós fazemos isso no R, nós temos mesmo que dizer explicitamente qual o número de clusters nós queremos. Eu o que fiz para poder dar a volta a isso, porque tem que haver iteração da parte do cliente, foi quando fiz o... Claro, pus aqui uma variável que consoante o cliente... Isto não era suposto aqui. Pus aqui uma variável que consoante o cliente escolha, o utilizador, seja quem for, ou seja, escolha o número de cluster, eu envio, recebo esse valor, guardo numa variável e envio para o R, que o R tem que fazer já com 4, ou seja, o R já recebe o valor 4. Ele tem mesmo que receber algum valor para poder dividir os clusters. E como é que tu, não sei se costumas fazer isso ou não, mas quando se trata de Big Data, como é que tu consegues assim prever qual é o número de clusters que tu precisas? Então, eu aqui tenho 600... não tenho 600 clientes. Eu aqui tinha uma base de dados com mais ou menos 50 mil dados diferentes. A matriz de distância para calcular, quando há muitos dados, pronto, aquilo fica n ao quadrado, não é? Por isso o computador ia e esquece. Só no dia seguinte. Então o que eu fiz? Eu, como isso também era uma coisa em fase de experimento, eu reduzi aquilo só a 500 clientes. Há maneiras de fazer isso com muito, ainda não trabalhei nisso. Numa primeira fase, achei por bem fazer só com os 500, porque não complicava muito isso. Por quê? Porque também estamos a ter alguns problemas com a conexão, então eu estou tentando fechar todas as portas possíveis para saber de onde é que vem o problema. E poderia ser um problema pelo número todo, por isso diminuí os 500. Eu escolhi de 1 a 10 porque achei que entre 500 de 1 a 10 era um grupo que, nessa área de negócio, é o que eles precisam, né? Não vão dividir em muito mais do que isso, mas... Tem que ter assim, um bocado uma sensibilidade para o que é que eles querem, ou seja, para responder à área que estamos a trabalhar, por isso temos que ter assim, alguma sensibilidade para descobrir o número. Mas ele geralmente faz isso. Pois é, o que eu fiz foi, fiz de 1 a 10 e tentei ver qual era o menor erro desse. Podia ter feito de 1 a 100. E nesse caso, o sugerido eram 2 clusters. Só em relação ao software, se eu quisesse, imagina que eu só estava a usar mesmo o género, os expenses e a nacionalidade, só 3 variáveis. Eu aqui conseguia ver um eixo tridimensional dos clusters. Nós temos... há 2 maneiras de fazer isso. Uma é dar a volta, que é fazer várias combinações diferentes de todo. Geralmente é o que nós fazemos quando estamos a falar de relatórios, né? Não conseguimos no papel por isso tudo, por isso fazemos a combinação de todas as variáveis. Ou há extensões no software que nos permitem fazer a visualização em 3D. Só que isso, como vai para a cloud, nós temos que tirar as extensões e por isso, também mais uma vez, porque estamos a ter alguns problemas e por isso estamos a fechar as portas todas e por isso resolvemos pôr só em 2D, mas há maneiras de fazer isso. Dado esse business case, Sim. já ponderaste utilizar só o Shiny para isso? Eu comecei a trabalhar só com Shiny para isso. Não, Shiny. Package ou Shiny perda de clientes? Shiny, não é Shiny, é Shiny. O package. Sim. Porque isto consegue estar a utilizar esses filtros é que Sim. ficam lá contidos. Este business case parece um claro para Shiny. Fica contido dentro do R, as coisas de estar com problemas de conexão, por exemplo. Não, sim, mas quer dizer, no meu caso eu tenho essa limitação porque os nossos projetos são vendidos em ClickView. Por isso, o único software que pode ser usado é mesmo o ClickView. E eu não consigo ter objetos do R aqui, ou seja, eu não consigo ter nenhum objeto que seja por package, seja por que for trazer para cá, eu só trago dados. Eu estou a dizer eliminar o clique. Metes tudo em Shiny e ficas tudo no... Então, mas não posso porque o cliente pagou pelo clique. Não, é isso, a questão é essa. Ou seja, por isso é que eu falei que eu estava limitada, porque isso não é um projeto de consultoria estatística, isso é um projeto de BI. Eu estou a tentar acrescentar algum conhecimento como um bônus para eles. E por isso, e também não referi isso, vale referir, essa conexão não me permite trazer objetos, não me permite trazer visualizações gráficas, não me permite trazer nada, só me permite trazer dados. Eu, com os dados, com os objetos que tenho que trabalhar naqueles dados.
Eu estou a dizer isto. Não, claro. Eu tenho da minha empresa, tenho o R, tenho o clique, eu utilizo o clique para exploração de dados, Claro. utilizo o Shine para visualização. Pois, não, sim, nós estamos a trabalhar por questões de licenças, ou seja o que for, nós temos que colocar tudo num software só. Sim. Não pensam usar o Tableau ou já experimentaram? Pois é isso, eu saquei o Tableau, não é? Para poder ver, porque eu sei que o Tableau está integrado e por isso facilitava a minha vida. Mas no meu caso, a nossa empresa, como trabalha com Click, nós temos parceria com a Click, por isso deixamos um bocado o Tableau. É assim, não fechamos a porta, porque futuramente nós podemos começar a usar o Tableau. Mas, em princípio, tem mesmo que ser com Click, por isso. Sim, mas o Tableau facilitaria a vida, eu acho que sim. Eu saquei o Tableau, comecei a utilizar, mas depois tive outras coisas para fazer e como naquele momento não era prioridade, deixei de ver. Eu também não sei o que é que ele consegue fazer, mas sei que ele já tem integração. Pois, eu atualmente trabalho com o Tableau, mas é mais no sentido de BI e não tanto. Infelizmente eu não tive a oportunidade de fazer projetos com a integração do web. E pois é saber também. Sim, o Tableau já tem os objetos, inclusive. O Tableau tem árvores de decisões, tem, pois. Exatamente. Parece mais apelativo, mas eu ainda não mando na empresa. Ainda. Eu não sei se faz algum sentido, se eu percebi bem o modelo, mas vocês podem, porque eu presumo que esta atualização de dados não seja ao minuto, se calhar não é grave. É o dia. Pronto. Mas vocês podem no final do dia, com os dados do final do dia, fazer a classificação do cluster e fazer com 2, 3, 4, 5 e 6 dentro do intervalo. E depois disso feito carregar os dados para o Lookability já com o número do cluster para cada cliente. Sim, podemos. Não precisam de fazer isto na altura. Não, podemos, mais ou menos, daríamos fazer todas as combinações possíveis. Porque, por exemplo, vem aqui alguém e diz, não quero ver todos os hotéis, só quero ver o hotel de Braga. E afinal, então, precisaria ter feito uma análise só para o hotel de Braga. E eu aqui estou a trabalhar só com alguns filtros, mas, por exemplo, eu se venho no resto da aplicação, pronto, agora, afinal já não quero essa região, só quero essa. Ou seja, a intenção dos dados serem classificados no momento é porque o utilizador a todo momento reduz a base de dados com milhares de maneiras possíveis de combinação. E eu teria que fazer de maneira exaustiva todas essas combinações. Mas sim, caso fosse uma coisa muito específica e, por exemplo, sei lá, eu estou a trabalhar no setor farmacêutico e eles têm um produto que é o produto deles, que eles mais vendem, e diziam-me, olha, eu quero um modelo só para esse produto. Aí sim, eu poderia, nem precisaria ir ao R, faço mesmo via OpenCPU no nosso script e colocamos lá os dados. Mas os dados seriam sempre estáticos, porque basta alguém fazer um filtro e afinal a amostra já não é aquela, mas já é uma amostra mais limitada. Uma segunda coisa, eu não sei se faz algum sentido, estava-me a lembrar por causa da apresentação anterior que foi feita. É se eventualmente tiverem um modelo de web feito no Microsoft Azure Machine Learning, tem uma API que se calhar é muito mais fácil de ligar ao Click do que para o web. É capaz, mas eu, como disse, eu tive que trabalhar com o que eu podia trabalhar. E a única maneira de eu fazer isso foi integrando dessa maneira. Mas sim, hoje em dia, se for fazer algum trabalho estatístico, há softwares muito mais recomendados propriamente do que isso, né? Mas a ideia é que eu tenho que acrescentar no BI. E foi a maneira, se alguém souber outra maneira de fazer isso, estou precisando de ajuda. Just to add to that comment, if you use Azure Machine Learning, you actually have the web services you mentioned. You have an API that actually gets you to get some inputs into the machine learning stuff, and then gets information out. So if you have an app or something like that, some sort of service that you need to use machine learning, you can use that web service in terms of inputs and in terms of outputs, and you get all the information. So what Mia showed you, actually you get to see the whole data sets all at once, all calculated. With a web service, you do that row by row, one at a time. Basically you have those kinds of APIs. Okay, thank you. Eu não sei se resolveu o problema, mas eu não percebi, mas eu espero que sim. Eu não preciso do microfone.
Estavas a dizer no início da tua apresentação que estavas com problemas de voluntariado, certo? Até tiveste de reduzir a voluntariado. Sim. Queria deixar aqui a sugestão de, eventualmente, poder escalar o R. Já usas R Server, correto? Sim, sim. Ok, e poder escalar do ponto de vista do cluster o R, teres mais nós no R, para fazeres essa computação com maior voluntariedade de dados. Não vais ficar restrita à capacidade que tu tens apenas no nó. Quando eu digo nó, sim, estou a perceber. Estando tu a usar o R Server, provavelmente estás a usar isso on-premises, não estás a usar na cloud, mas, por exemplo, fazendo aqui um bocadinho de publicidade à Microsoft, o HD Insight tem o R Server, em que tu podes escalar 3, 4, 5, 6 nós do R Server, tens um bocadinho essa maior dificuldade em processar datasets maior. Eu não fazia ideia disso, eu tentei fazer só no R, no RStudio, no A, e pronto, também não consegui. Então eu pensei, então não dá bem para fazer e não vou fazer. Mas pronto, dá. Já tem trabalho, sim. Claro que sim. O R, ok. Tenho que trabalhar nisso. Obrigada. Eu só queria fazer uma pergunta que se calhar não. Só queria fazer uma pergunta que se calhar não devia, porque é um sócio concorrente, mas. Já não sei se devo responder. Ok, então, mas se não quiseres, não. Aquela visualização que nós tivemos da clusterização, em termos de clicarmos no cluster, aparecem logo as porcentagens de pessoas, etc. Sabes se é possível fazer esse tipo de visualização no Power BI? É isso, eu não conheço Power BI, quer dizer, não conheço Power BI, não. Eu acho que é possível, porque o único dado que eu tenho aqui é o número do cluster que ele está alocado. Eu basicamente tenho agora uma nova dimensão, isso é, eu sei que o João está alocado ao 2 e o Mário está alocado ao 3. Depois é um bocado de andar as voltas com software, ou seja, andar as voltas na visualização. Porque eu fiz aqui basicamente, eu aqui esgotei truques para um lado e para o outro, não tem nada a ver com R, esgotei mesmo os truques no clique para fazer isso. Eu quando venho aqui tenho, sei lá, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Pronto, basicamente vim aqui e disse, ok, quero contar quantos deles estão no cluster 2, por exemplo, e depois, sei lá, subtrair por todos. Porque basicamente isso é um número, ou seja, é um dado que nós temos a tentar trabalhar em cima dele. Já não há aqui, não sei se respondi bem a pergunta. Mas o Tableau, como perguntaram ali atrás, isto é possível no Tableau? Eu acho que isso é possível em qualquer software de BI, porque isso é só um número. Ou seja, essa visualização que está aqui é mais trabalho manual para tentar pôr os bonecos e tentar fazer essas coisas. Aqui não há nenhum objeto específico que faça isso. Eu simplesmente pego num campo, que é o número, e... Sim, mas eu estava a perguntar mesmo na parte da visualização. Eu não sei, mas eu acho que o pessoal do Clique faz melhor. Pode. Não me estão a pagar nada na Clique. Eu acho que eles nem sabem que eu estou aqui a fazer propaganda deles. Mas pronto, tudo bem, é a vida. Vão saber, hei de saber, está bem. É tudo? Então tudo? Pronto. Então, muito obrigada.